indenização, aula 11 do nosso programa, tarifações legais de indenização. Então, eu preciso tomar cuidado quando eu falo em tarifação, né? Porque às vezes a gente imagina uma situação de tabela, né? Aquela ideia de tabelinha de dano moral, por exemplo, né? Tabelinha indenizatória. É algo que a gente tem que afastar de pronto essa ideia. Depois nós vamos falar sobre o dano moral, onde isso é mais gritante, né? Mas eu preciso tomar cuidado com esse conceito para que a gente não tenha assim, uma confusão, né, com relação a esse sistema. Então, quando a gente fala em tarifação, nós estamos falando aqui de sistemas ou de meios, métodos, enfim, utilizados pelo legislador para auxiliar, olha aí, auxiliar o magistrado na hora de verificar a valoração dos danos, né, ou da indenização por dano cometido. Tá? Então, a gente já falou de algumas. Hoje aqui nós vamos para o artigo 952, que fala sobre os danos decorrentes de usurpação e esbulho, né, que são temas de direito civil também relacionados ao direito das coisas, né? Tenho certeza que vocês lembram todos os termos aqui tratados, né? Não vai merecer aqui um destaque maior de conceito, de classificação, né? Então, a gente vai direto para o que interessa, né? Então, diz o 952 que, havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização consistirá. Então, aqui a lei já diz que, obviamente, quando houver esses dois atos ilícitos aqui, eu preciso imaginar de pronto a restituição. Então, nós temos uma ideia aqui de perda de posse, né, de forma ilícita. Então, eu tenho que imaginar a restituição, e não somente a restituição, porque eu preciso analisar a questão danosa. Isso que é importante lembrar aqui da responsabilidade civil. Com algumas exceções que a gente já tratou, né? A regrinha que a gente sempre fala incansavelmente, a necessidade do dano, né? Para falar em indenização. Então, tá lá. A indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações. Vou grifar aqui, marcar bonitinho para a gente falar depois. E o devido a título de lucros cessantes. Continuando, faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu equivalente ao prejudicado. Olha aí. Então, nós temos duas situações trazidas pelo 952 caput do Código Civil, né? Então, ele fala, a primeira situação, quando há possibilidade de restituição, a gente já conclui que essa é a intenção do legislador. Eu separo aqui quando há restituição e quando não tem como restituir mais, né? Essa é a ideia que a gente precisa ter. Então, quando há restituição, ainda eu preciso analisar. Houve alguma deterioração no bem? Foi deteriorado esse bem? Né? Se houve deterioração, obviamente eu preciso ter a indenização baseada no valor da deterioração, depreciação do bem, enfim, né? Tem que analisar o caso concreto para dizer efetivamente aí como isso vai acontecer na prática, né? E o devido a título de lucro cessante, se, né? E esses dois casos aqui, eu sempre tenho que ter o se, né? Deterioração e lucro cessante, se houver, né? Se houver. Então, pode ser que, pelo fato de não estar de posse da coisa naquele momento, ou durante aquele lapso temporal, né, em que esteve na posse de terceiro, posse ilícita de terceiro, pode ser que haja, então, também a geração de lucros advindos da coisa, né? Enfim, por qualquer situação que a gente possa imaginar aí, de lucros possíveis, né? Então, por exemplo, o proprietário havia negociado o bem, só faltava a efetiva entrega quando ocorreu o ato ilícito. Então, ele acaba por conta disso, perdendo a venda, olha aí, perdendo a venda, e aí sofrendo, obviamente, o prejuízo por conta de não ter mais esse bem à sua disposição. Olha que problema. Não é isso? Então, a ideia de lucro cessante seria basicamente essa, aquilo que ele auferiria com a coisa, né, seja de forma única e, como é que eu vou dizer, num único momento, ou de forma
persistente, né, com o passar do tempo, enfim. E aí, no segundo momento, se não tiver mais a coisa, ou seja, não dá para restituir, então, reembolso do equivalente, né? Então, tem que calcular o valor do equivalente e reembolsar o prejudicado, a vítima do dano, certo? Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não avantajem aquele. Olha que inovação da lei, né? Estou falando do Código Civil de 2002, mas dá para dizer que foi uma inovação da lei, porque eu não vou analisar somente o valor de mercado do bem. E vamos voltar. Aqui eu estou falando quando a situação nos traz ali a falta da coisa, ou seja, a impossibilidade de restituição, né? E aí a lei nos diz que o agente causador do dano, nesse caso, vai ter que reembolsar a vítima. Reembolsa como? O valor equivalente ao do bem, né, que deveria ser restituído e não tem essa possibilidade. Muito bem. Não só o valor, preço de mercado, mas a lei fala pelo de afeição, preço de afeição. Que lá embaixo eu até coloco para a gente não ficar com dúvida. Indenizabilidade do dano moral por ofensa a um bem material. Dano moral, então eu vou indenizar o dano moral por ofensa a um bem material, quando este não existe mais, ou não mais existe. Espera lá, eu preciso entender que se eu tiver lá um imóvel, sei lá, uma casa qualquer, uma casa numa área rural, num sítio, numa fazenda, né? Aí uma casa na fazenda é uma casa na fazenda para todo mundo, certo? Agora imagine que para o proprietário dessa casa, aquela casa representa muito. Por quê? Porque essa fazenda, ela está na família dele há, sei lá, 200 anos, por exemplo, né? 200 anos, por exemplo. E ali todas as gerações, né, de sua família, a partir daquela construção da casa 200 anos atrás, viveu ali na casa, foi gerada, criada, desenvolveu-se, né, tataravós, bisavós, avós, os pais, enfim, né, o proprietário ali cresceu no imóvel e ali tem um apreço muito grande pelo bem. Então, veja, se eu tenho que indenizar esse bem, eu não posso, a perda do bem, né, no caso de usurpação e esbulho, eu não posso imaginar somente o valor de mercado, né? Então, traz lá um corretor imobiliário, por exemplo, para fazer uma avaliação no bem, né, e o valor da terra, o valor da construção, etc, etc. No caso aí seria, do exemplo, seria só da construção, né? Os materiais utilizados, quanto tempo tinha o imóvel, né? E chegar num valor X. Isso não basta. Eu tenho que analisar, né, a questão sentimental. Olha aí, a questão sentimental, né? Aquilo que traz afeição, como o legislador foi até feliz e colocou isso, né? Traz afeição para a vítima do esbulho ou da usurpação daquele bem. Então, aí eu tenho que falar na questão sentimental. E quando eu vou para a questão de afeição, a questão sentimental, eu perco a característica de dano material, porque o dano material, que a gente já viu, é aquele que tem sempre relação direta com um bem material. E aqui a gente está falando de um bem material, mas a ideia é o meu sentimento sobre aquele bem material, né? O que muitas vezes não parece ser importante, até que acontece com a gente, ou pessoas próximas, a gente consegue vislumbrar, né, o que é essa relação sentimental com a coisa, né, e acaba se tornando mais palpável o entendimento desse conceito. Então, indenizabilidade do dano moral por ofensa a um bem material, quando este não mais existe. E veja, não é só simplesmente em qualquer caso, é na segunda parte do caput do 952, quando, olha lá, faltando a coisa, né, dever-se-á reembolsar. Aí eu tenho que reembolsar o valor da coisa. Então, eu vou fazer o cálculo aí da minha indenização, baseada, obviamente, no valor de mercado, valor
do bem como um dano material, propriamente, eu perdi, aquilo foi extraído do meu patrimônio. Quanto foi aí a redução do meu patrimônio? Né? De quanto foi? Seria o primeiro parâmetro. O segundo, né, que eu vou acrescentar, não é nem opcional aqui, ou alternativo, né, é cumulativo. O segundo, então, é verificar se, com a perda do bem, né, houve também uma perda no patrimônio sentimental, patrimônio imaterial da vítima. Né? E aí eu falo, então, na afeição, como nos diz o parágrafo único do 952 do Código Civil. Então, é muito importante considerar esse caso também. O magistrado tem que levar em consideração o que a lei nos coloca, né? Agora, veja como de novo, aquela repetiçãozinha que eu gosto de dar também para vocês, que é demonstrar, né, a afeição. Eu preciso demonstrar que essa casa, esse imóvel era importante. Né? Não adianta nada ali eu fazer prova, é da minha família, né, minhas gerações todas viveram ali, foram criadas, construíram suas vidas, né? E aí aparece lá um documento que um mês antes da usurpação, o cara estava negociando a venda do imóvel por um valor irrisório, simplesmente porque ele queria se desfazer. Então, pera lá, onde é que está a questão de afeição ali? Certo? Então, a questão probatória aqui é essencial. É essencial, né? Hoje nós vivemos num mundo em que o cliente já nos pergunta: doutor, o senhor vai pedir também o dano moral nesse caso? Olha aí. Por quê? Porque o dano moral ele está tão assim banalizado, né? Todo mundo está achando que para tudo cabe dano moral. A jurisprudência não é muito... Espera lá, deixa eu abrir o chat aqui. Matheus. Pois é, ó, a jurisprudência não é muito defensiva nesses casos, justamente, é aí que eu quero chegar com vocês, porque não adianta nada a gente analisar isso tudo na previsão legal, porque quando a gente vai para os entendimentos, a coisa acaba se, né, como é que eu vou dizer, se complicando mais, né? Não se aplica 100%. Realmente, Matheus, eu não vou dizer para você que o entendimento majoritário nesse sentido, mas você vai achar decisões, né, que vão banalizar essa questão da afeição. Mas veja, isso muitas vezes se dá por falha na atuação dos processos, porque você vê que não há um conjunto probatório suficiente nos casos para demonstrar essa afeição. Então, muitas vezes não é o caso do julgador, né? Às vezes ainda mais ultimamente, que eu já cansei de falar para vocês, né, nessa questão da insegurança jurídica, que tanto é falada e repetida, né, a alto e bom tom aí por todos, quase, né, mas também muitas vezes por conta do advogado, que não tem essa noção, né, aquela ideia do dano moral, coloca junto lá, vai que ele vê e dá o dano moral, né, infelizmente essa é a ideia que a gente acaba tendo nesse momento, tá? Mas claro que na jurisprudência, né, eu não lembro se eu trouxe alguma dessa, Matheus, mas nós vamos analisar até o final aqui, eu acho que eu não trouxe. Tá? Mas podemos, obviamente, procurar, sem problema, aí, juntar, tá bom? Muito bem. Beleza. Injúria, difamação ou calúnia. Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Então, reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Então, quando eu penso aqui em reparação do dano, o que a gente imagina de pronto? A questão material. Então, o que essa vítima sofre na questão material? Vamos ver o parágrafo único. Se o ofendido não puder provar o prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Aqui entra a questão proporcionalidade, razoabilidade, né? Quando a gente menciona o equitativamente, né, do juiz. Então, pera lá, vamos voltar ali. Já vamos falar aqui do equitativamente. Reparar o dano. Olha, eu vou reparar o dano, aquele conceito que a gente já falou, né, de indenização, reparação, compensação. Reparar o dano material. Então, quando há a possibilidade de reparar o dano material. Então, eu preciso ver, obviamente, qual foi o tamanho
da consequência, né, da injúria, difamação ou da calúnia sofrida pela vítima, e aí imaginar uma reparação, uma retratação, né, o prejuízo sofrido de ordem material mesmo, né, a pessoa foi demitida por conta daquilo que foi falado a respeito dela equivocadamente, etc. Então, a gente tem como aferir aí valores, né? Agora, e se eu não tenho como demonstrar prejuízo material? Aí a gente vai para o parágrafo único, o juiz fixará, então a gente tem a ideia do arbitramento, né? Equitativamente, o valor da indenização. Então, tá lá, fixar de forma justa a indenização de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em atenção ao princípio da concretude e da operacionalidade do Código Civil 2002, que foram defendidos pelo Miguel Reale, que foi o idealizador e o principal nome do nosso Código Civil em vigor hoje, né? É claro que eu acrescento aqui concretude e operacionalidade, de acordo com o professor Miguel Reale, né? E, como eu já disse a vocês na aula passada, esse material aqui, todo ele extraído da aula do professor Pablo Stozzi, falei para vocês já, né? Mas eu acrescento aqui, na questão do equitativamente, proporcionalidade e razoabilidade. Então, o juiz precisa analisar o caso concreto. Ele precisa analisar quem é o agressor, quem é a vítima, né? Qual é o impacto dessa agressão na vida da vítima, né? De acordo com a pessoa propriamente dita, de acordo com a sua atividade, né? Tudo isso tem que ser levado em conta na hora de ele arbitrar o valor. Então, veja que fica a cargo do magistrado resolver a situação, né? Então, se não há possibilidade de reparação, então, aí a gente vai para a fixação do juiz do valor da indenização. Ofensa à liberdade pessoal. Então, a gente tem lá no 954, eu já vou lá para o parágrafo único primeiro, né, para a gente resolver a ideia da liberdade pessoal ofendida. O que são atos ofensivos à liberdade pessoal para fins indenizatórios aqui do Código Civil? Cárcere privado, prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé, e prisão ilegal, né? Claro que esses conceitos todos estão familiarizados, vindos lá do direito penal, direito processual penal, né? Então, não há muito problema da gente entender qual que é a ideia a ser analisada aqui. Agora a gente vai para o caput. Então, vendo quais são os atos ofensivos à liberdade pessoal, qual que é a indenização aqui? Olha lá. Consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E se este não puder provar prejuízo, e está lá de novo a questão probatória, que é essencial para nós aqui, né? Tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente, que é o quê? Olha lá, fiz questão de colocar aqui de novo, arbitramento. Voltando no artigo antecedente, 953, parágrafo único, está lá. Se o ofendido não puder provar, caberá ao juiz fixar o valor da indenização de forma equitativa, etc. Né? Excluíram-se critérios objetivos de pré-determinação de danos, por se tratar de lesão a direitos da personalidade, cuja mensuração é melhor feita pelo magistrado no caso concreto. Obviamente, a ideia do critério objetivo é sempre muito perigosa, né? O que a gente falou. Por mais que a gente não fale num valor previamente determinado, tabelado, mas eu tenho critérios para facilitar o trabalho do magistrado. Nesses casos aqui, simplesmente, existe a liberdade do magistrado, mas, consequentemente, em um grande número de casos, existe o ato, como é que eu vou dizer? Situações em que a gente vê a tal insegurança, né? A questão da justiça praticada. Você olha a consequência, você olha o valor arbitrado e pensa, será que isso foi suficiente para sanar o dano sofrido, né, pela vítima, ou o prejuízo sofrido pela vítima? Será que foi suficiente para penalizar o agente causador do dano? Será que foi suficiente para fazer com que ele não pratique mais esse tipo de ação? Né? E a gente muitas vezes vê situações em que não foi suficiente. Né? Quando bate no bolso do agente causador do dano, não causa, né, diferença alguma que leve a ele a pensar, no mínimo, né, a pensar no ato praticado. Olha só o prejuízo que eu sofri, não vou mais fazer isso, né, de forma até
bem simples de imaginar, mas essa é a ideia que a gente precisa imaginar da indenização, né? E, claro, é importante falar, eu não posso ter a ideia de enriquecer a vítima de forma ilícita também. Então, por isso que essa ideia de razoabilidade e proporcionalidade tem que analisar os dois lados, né? Mas, às vezes, eu tenho casos tão gritantes que, quando a gente coloca lá, atingir de forma eficaz, vamos falar assim, atingir de forma eficaz o agente causador do dano, e não causar enriquecimento ilícito, né, ou sem causa da vítima, são situações que às vezes se chocam e a gente vê que a pendência muitas vezes é para um lado ou para o outro, né? Então depende quem é o agente causador do dano. Sei lá, quem ofendeu, quem causou a injúria, por exemplo, se a gente voltar na questão anterior, né? A calúnia, difamação, ou até que mesmo a ofensa à liberdade pessoal. Foi sei lá, um desabrigado, morador de rua, que não tem condições nenhumas, né? Foi quem? Foi uma pessoa lá vinculada a uma grande empresa, foi uma instituição financeira, né? E aqui eu não estou falando desses casos aqui no geral, né? Foi uma instituição financeira que tem um poder aquisitivo muito grande, ou foi um milionário publicamente conhecido sobre o seu poder, né, aquisitivo, etc. e tal, né, suas ações, enfim, a gente verifica que fica uma questão bem longe, né, de ser preenchida para um lado, para o outro, né? Então, essa ideia de deixar para o juiz decidir, muitas vezes é complicado, muitas vezes é perigoso, né? É perigoso. E hoje em dia, cada vez mais a gente vê situações de injustiça, né? Dá para falar isso mesmo, injustiça nas decisões. Pois bem, depois, então, das tarifações legais de indenização, quantificação da indenização por danos morais. Agora a gente chega no que eu queria, porque a gente vai falando sobre indenização e a gente sempre vai dando um toquezinho do dano moral, né? Não tem como você falar de um detalhe da valoração e de indenização sem atingir lá o assunto do dano moral. E agora chegamos efetivamente nele. Dois sistemas que nós temos que ter em mente, né, quando eu penso em indenização por danos morais e na quantificação, né? O sistema tarifário e o sistema aberto. O sistema tarifário é aquele que, no meu modo de ver, não funciona, né? Não funcionaria. Se o que nós temos hoje é injusto, esse talvez seria mais, né? Porque eu não analiso, né, as partes envolvidas, né? Eu vou analisar somente qual ato praticado, né? Eu não vou nem analisar as consequências, mas qual é o ato praticado que causou o dano. Então, lá nós temos no sistema tarifário uma pré-determinação legal ou jurisprudencial do valor da indenização. Vocês vão ver que no Brasil não existe isso, né? Nós temos até algumas tabelinhas, e eu até colacionei para vocês aqui mais para frente, do STJ, nos trazendo alguns valores aplicados por esse tribunal. Mas veja, isso não é uma tabelinha, não é uma pré-determinação jurisprudencial, né? É só uma demonstração dos entendimentos desse tribunal, né, a respeito daqueles assuntos ali tratados, mas que muitas vezes é levado como uma tarifação, né, o que acaba sendo complicado, né, de aceitar em um caso ou outro, como eu falei. A justiça nem sempre é atingida. Então, predeterminação legal ou jurisprudencial do valor da indenização, aplicando o juiz a regra a cada caso concreto, observando o limite do valor estabelecido em cada situação. Então, aplica a regra no caso concreto, né, mas já tem determinada a valoração especial. Olha lá, o Matheus traz, na esfera trabalhista ocorre a tarifação, né? Então, mas sempre com aquela ideia, imaginando que o atingimento, né, é a ideia da diferença, né, de patamar entre empregador e empregado, né, que quase sempre acontece, já esteja sendo ali praticada, né? Já esteja sendo ali praticada, mas eu não concordo com esse sistema de qualquer forma. Sistema aplicado nos Estados Unidos, né, como regra
enfim. E o sistema aberto atribui-se ao juiz a competência para fixar o quantum subjetivamente correspondente à reparação, compensação da lesão. Isso é o que nós temos aqui sendo aplicado no Brasil. Então, essa questão do subjetivamente, né, que nem sempre a gente verifica na prática. O arbitramento é procedimento natural de liquidação do dano moral, né? Então, essa questão de procedimento natural, ótimo, perfeito, né? A questão sempre vai ser o entendimento, né? O entendimento do magistrado sobre cada caso. Então, nós temos que saber que aqui, para nós, aplica-se o sistema aberto, tá? Fazendo a ressalva lá, que o Matheus até nos trouxe ali, da questão trabalhista, né? Na esfera trabalhista, enfim. Sobre arbitramento, aí nós temos previsões a respeito do arbitramento. Se tem a ver com liquidação, a gente vai pegar a parte do CPC que nos fala da liquidação, né? E primeiro, a ideia de liquidação, a gente traz lá das obrigações, né? Quando eu tenho sempre um valor ou uma obrigação ilíquida, né? Significa dizer que é uma obrigação que não tem o valor definido, não tem o valor determinado. Ela pode ser certa, né? Com relação a não ter nenhuma discussão sobre a existência da obrigação, né? Ela pode ser exigível, né? Porque ela já atingiu, por exemplo, o prazo de vencimento, tem que ser cumprida, né? Podendo o credor exigir o cumprimento dessa obrigação por parte do devedor, mas é essencial que ela seja líquida, porque senão o devedor não sabe quanto ele tem que pagar e o credor não sabe quanto ele tem para receber daquele devedor. Então, a necessidade da liquidação, ela é clara, né? Vamos recorrer lá ao CPC, artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Então, a ideia de liquidar é justamente saber o valor, né? Imagine que a sentença, ela nos traz ali a certeza, né? E já nos dá também a ideia de exigibilidade, né? Sei que devo, já não cabe discussão sobre isso, sei quando deve ser pago, mas aí, o que eu tenho que pagar? Quanto eu tenho que pagar, né? Dar liquidez àquela decisão. Então, primeiro, o inciso primeiro fala que proceder-se à liquidação por arbitramento, que é o assunto que a gente tem tratado ali, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da obrigação. Então, são três situações. A própria sentença já determina, né, a possibilidade ou a necessidade, vamos colocar necessidade, né, de arbitramento, quando a convenção entre as partes, ou seja, em contrato previamente determinado, né, ou manifestação de vontade posterior de ambas as partes, determina ali com o arbitramento como forma de dar liquidez a uma obrigação, ou então devido à natureza do objeto de liquidação, né, que eu não tenho outra forma a não ser o arbitramento. O objeto da liquidação da indenização do dano moral é a importância que compensa a lesão extrapatrimonial sofrida. Perfeito, né? Então, aqui nós temos um exemplo claro dessa terceira situação, né? A natureza do objeto que paira ali a liquidação, né? Que deve ser realizado, então, por arbitramento. Não há outra forma de se realizar que não seja o arbitramento. Não dá. Não tem como ter uma convenção entre as partes, né, estabelecendo ali valor de dano moral para acometimento de cada situação. E também na sentença, não adianta, eu vou ter, obviamente, o arbitramento. Pode ser até na mesma sentença, a mesma decisão, já trazendo os valores, como é de praxe que aconteça, né, dependendo de cada caso, lógico. Mas a ideia é que a gente tem que saber que, nesse caso da indenização por dano moral, nós vamos ter sempre o arbitramento como forma de quantificação, né? Seguindo a letra da lei, o 510 do mesmo Código de Processo Civil trata lá da dispensabilidade da prova pericial no arbitramento.
Por quê? Eu tenho que imaginar que o magistrado, para que ele determine o valor por meio de arbitramento, ele tenha todos os meios necessários para formar o convencimento e para dali ele auferir, né? Enfim, dentro da razoabilidade, proporcionalidade, os valores que devem ser objeto de indenização. Só que há situações em que nem sempre esse convencimento já se atingiu somente pelo que tem nos autos, né? E a gente vai ver ali que a lei dá essa possibilidade da necessidade de uma prova pericial, né? Então, diz lá o 510, que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres, documentos elucidativos. Olha aí, há oportunidade para que todos se manifestem sobre o dano moral, para verificar qual vai ser esse arbitramento, né? No prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, olha lá, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Agora, eu não estou falando aqui em perícia financeira, né? O contador, contabilista, enfim, não, a ideia não é essa. A ideia de perícia é, independentemente de qual caso seja objeto, né, dessa formação de convencimento, né? Pode ser um dano moral que atingiu, como é que eu vou dizer? Pode ser o imóvel, que a gente citou de exemplo, né? A questão familiar, né? A questão familiar. Então, pera lá, eu preciso de um perito que investigue, né, a situação familiar, né, da vítima para saber se efetivamente aquele imóvel tinha esse apreço todo, né, sentimental, ou se não, né? E se o juiz, analisando a documentação, entender que não é suficiente o que as partes falam a respeito, ele pode nomear um perito, um investigador, enfim, né, independentemente de qual situação seja. Quando a gente fala em dano moral, eu posso lembrar e falar sobre a questão do atingimento sentimental, eu posso falar no atingimento de um direito da personalidade. Muitas vezes eu preciso, né? Eu preciso ter prova pericial. Contudo, a prova pericial é efetivamente o meio de liquidação natural para ferir, por exemplo, danos materiais como lucros cessantes. Aí sim, se eu pensar na questão financeira, né? Imaginar a ideia de lucro cessante, sei lá, se eu tiver que imaginar quanto que eu deixei de ganhar por determinada situação, obviamente que eu preciso ter uma prova pericial. O exemplo clássico que a gente usa do táxi, né? O táxi que ficou parado. Ali eu tenho uma ideia de dano material, né? Então, base de valores que a gente já tem, baseando-se ali, então, sempre no que aquele taxista faz de corridas, por exemplo, durante determinado período ali, eu tenho como oferir. Agora, quando eu trato de uma situação moral, olha aí, fica mais complicado. Fica mais complicado, né? Mas há situações também passíveis de prova pericial, né? Muitas vezes pela consequência. Eu tomei a liberdade de trazer alguns trechinhos aqui do professor Pablo Stozzi, ó. O juiz, investindo-se na condição de árbitro, deverá fixar a quantia que considere razoável para compensar o dano sofrido. Então, aqui eu estou pensando só na vítima, né? Que deve ser, na verdade, o principal foco quando eu penso no arbitramento, né? Para isso, pode o magistrado valer-se de quaisquer parâmetros sugeridos pelas partes, ou mesmo adotados de acordo com sua consciência e noção de equidade, entendida esta na visão aristotélica de justiça no caso concreto. Então, é claro que é o juiz que tem que formar o seu convencimento, né? Então, ele pode analisar só o que as partes trazem, ou ele ainda ter mais meios, né, necessários para formar o seu convencimento. É preciso, sem sombra de dúvida, que o magistrado, enquanto órgão jurisdicional, não fique com seu raciocínio limitado à busca de um parâmetro objetivo. Olha lá. Definitivo. Que não existe nem nunca existirá. Para todo e qualquer caso. Como se as relações humanas pudessem ser solucionadas com simples contas matemáticas. Então, não é só isso, né? Eu estou falando em dano moral. O atingimento sentimental, por exemplo, ele é diferente, né? Se pegar todos nós aqui, todos nós 36 pessoas presentes, né, nessa sala virtual, a gente analisar
o abalo sentimental de determinada situação, pode ser que para um seja maior do que para outro, com certeza. E vamos ter, de repente, várias gradações aí, né, de atingimento. Então, não pode ser objetivo, tem que analisar cada situação em particular. Dessa forma, propugnamos pela ampla liberdade do juiz para fixar o quantum condenatório, já na decisão cognitiva que reconheceu o dano moral. Saliente-se, inclusive, que se o valor arbitrado for considerado insatisfatório ou excessivo, as partes poderão expor sua resignação a uma instância superior, como acontece, né, de praxe, revisora da decisão prolatada por força do duplo, quiçá triplo ou quádruplo, se contarmos a instância extraordinária, grau de jurisdição, né? Então, sempre nós vamos ter, em termos de arbitramento, decisões em primeira instância. Então, o juiz vai dar uma decisão, o TJ vai dar outra decisão, né? O Tribunal Superior vai dar, STJ, STF, onde chegar o caso, né? E há situações em que, nas quatro, até como foi colocado ali, 4 instâncias que a gente analisar, nós vamos ter valorações distintas. Olha só, né? Valorações distintas. Há situações, muitas vezes, até que o magistrado nem arbitra valor de dano moral, né? Entende que não seria o caso, e o tribunal reforma e diz que tem valor, até um valor alto, vamos dizer assim, né? E muitas vezes ao inverso também acontece. O juiz arbitra determinado valor, o tribunal acha que não, que ou não tem, ou é menor valor, enfim. Né? Isso é normal que aconteça, mas é importante saber que são situações que podem ser revistas, né? Podem ser revistas, para tentar sanar um pouco essa ideia de insegurança, de injustiça, né? Indenizações com parâmetros tarifados, né? Que é aquilo que a gente fala de, não sei, né? Pelo menos o meu entendimento, entender que isso não pode ser aplicado. Já houve, aqui eu cito o projeto de lei 150 de 99, que se tentou, né, tabelar o dano moral. Olha lá, deixa eu pegar a parte que interessa, artigo 7º, olha lá, ao apreciar o pedido, o juiz considerará o teor do bem jurídico tutelado, dizendo como o juiz deve pautar a sua decisão ali, né? Reflexos pessoais e sociais, possibilidade de superação física ou psicológica, extensão ou duração dos efeitos. Aí no parágrafo único, se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes níveis. Natureza leve, a ofensa, até R$20 mil. Média, de R$20 mil a R$90 mil. Grave, de R$90 mil a R$80 mil. Olha só, ó a tabelinha, né? Olha a tabelinha sendo colocada. Claro que eu não tenho o valor X batido ali, determinado, mas eu tenho parâmetros, né? Vamos dizer que menos mal, né? Eu tenho uma gradação de acordo com a natureza da ofensa, né? Enfim. Na fixação da indenização, o juiz levará em conta ainda a situação social, política, econômica das pessoas, né? Olha lá, condições em que ocorreu a ofensa, o prejuízo moral, intensidade de sofrimento, humilhação, grau de dolo ou culpa, né? Que são todos elementos que, na verdade, já devem fazer parte, né, de uma análise do magistrado. Capacidade financeira do causador do dano por si só não autoriza a fixação de indenização em valor que propicie o enriquecimento sem causa, desproporcional, olha lá, da vítima ou de terceiro interessado. Na reincidência ou diante da indiferença do ofensor, o juiz poderá elevar ao triplo o valor da indenização. Olha, tem alguns termos que eu não sei, hein? Na prática, como é que funcionaria isso, né? E aí até atrás, eu não trouxe aqui todo o projeto, mas tem em outro momento em que há um tabelamento, olha aí. Morte dentro de escola, 500 salários. Paraplegia, 600 salários. Morte de filho no parto, 250 salários. Fofoca social, R$30 mil. Se pegar uma moda dessa, em fofoca social. Se for ainda em meios virtuais, hoje em dia, digitais, enfim. Protesto indevido, R$20 mil. Alarme antifurto, R$7 mil. Então, essa ideia de tabelar o dano moral é muito complexa,
né? Não sei a opinião particular de vocês. Olha aqui as tabelinhas que eu mencionei. Eu tenho aqui a tabelinha do STJ, publicada em 2009, depois até tem o link ali para vocês acessarem. Ó, evento, 5 mil em segundo grau, olha lá, por exemplo, 20 mil STJ reformando. Então, aqui tem decisões de segundo grau e o STJ entendendo ali, ó, o Matheus nos coloquei lá. Do trabalhista, lá da CLT, né, Matheus? Isso, o trabalhista tem a tarifação, inclusive ele leva em consideração o último salário, né, do trabalhador. Olha Isso aí. que é um absurdo. Eu sou totalmente contra esse tipo de situação, né? E veja que não tem nada a ver com a questão do direito do trabalho, né? Que não é muita minha praia, mas é um absurdo a gente ter valores tabelados, né? Porque a situação individual de cada um é bem diferente, independentemente de qual seja o trabalho, qual seja o salário. Já é uma questão mais constitucional do que trabalhista, né, professor? Com Ou certeza. civil, enfim. Com certeza. Olha lá, só para a gente ver o que o Matheus nos trouxe lá. Natureza leve, até 3 vezes o último salário. Média, 5 vezes. Grave, até 20 vezes o último salário. Gravíssima, 50 vezes. Mas sei lá, absurdo, né? Tanto que se você pegar esse projeto, enfim, eu não trouxe muito para a gente não estender muito essa ideia, mas as discussões de o porquê esse projeto não vingou, né, as motivações são todas nesse mesmo sentido que a gente está discutindo aqui, né? Não dá para a gente imaginar uma tabelinha nesse sentido. Então, por exemplo, essas tabelinhas que nós temos aqui, eu trouxe essa e essa outra mais recente do STJ, na verdade, não é um tabelamento, né? Não é uma tabelinha de valores. Isso aqui só é uma questão informativa, tanto que a notícia até ressalva, né? Questão jornalística, informativa, né? De como tem entendido, olha aí, o STJ nesses casos, né? E como tem sido praticado, citando, inclusive, os processos, né? Olha lá, tem os RESPs ali para justificar, não é uma tabela, é o que foi utilizado nesses processos aqui, tá? Então tá lá, por exemplo, recusa encobrir tratamento médico hospitalar, sem dano à saúde, em segundo grau 5 mil, STJ chegou a 20 mil, né? Eu tive um caso desse tipo, há quantos anos foi? E acho que eu até falei já para vocês, em outros anos atrás aí, não vou lembrar o ano exatamente, já faz um tempinho, né? Mas o STJ não chegou a 20 mil. Se eu não me engano, foi 10 mil reais, né? Claro que outro ano aí, mas vejam a tabela de 2009, né? Então, quer dizer, isso aqui não é tabelado. Não chegou nos 20 mil, por mais que eu utilizei a valoração já colocada pelo tribunal. Recusa em fornecer medicamento, cancelamento injustificado de voo, que agora tem se discutido bastante isso por conta da pandemia, né? Olha lá, 100 salários mínimos, depois 8 mil reais, ó a diminuição, né? Vamos ver onde tem diferenças assim, muito grandes, né? Se a gente imaginar. Olha lá, veículo com defeito de fabricação, problema resolvido dentro da garantia, 15 mil reais segundo grau, o STJ não há dano. Olha lá. Olha os valores mais altos aqui, ó. 400 mil reais, morte após cirurgia de amígdalas, né? Que é um absurdo acontecer isso, né? Mas, considerando que toda cirurgia é arriscada, né? Claro que eu tenho situações aqui, depois nós vamos falar da responsabilidade civil do médico, com certeza houve uma situação de erro médico, né? Não é simplesmente pelo risco natural, né? 400 mil reais, depois diminuído pela metade no STJ, né? Ó, algumas situações mantidas, aqui 3, na verdade, né? Os valores mantidos. Publicação de notícia inverídica, 90 mil reais, caiu para 22.500. E aqui é uma situação, a notícia inverídica depende do atingimento, né? Falou sobre quem? Falou o quê sobre quem? Em que situação? Né? Olha aí. E a diferença de valores nos deixa claro essa questão, né?
Porque, de repente, até para o magistrado existe essa questão, né? Dele, como é que ele recebe, como é que ele compreende, né, a consequência desse dano. E por isso a gente vê a diferença de valores. Olha lá, preso erroneamente. Em segundo grau, não houve dano. R$100 mil por STJ. E veja, dano, nós estamos falando de dano moral. Tá, gente? Tem o link aqui para vocês acessarem depois. Essa tabela tem em vários sites publicados, mas eu peguei justo do Migalhas aqui. Tá? Essa aqui acho que eu nem link pus. Mas também é tranquilo achar na internet essas tabelinhas, só para dizer que não fui eu que inventei, né? Só justamente por isso. Olha lá, paraplegia, R$42 mil, STJ, R$200 mil. Então, houve aumento, ó, situações onde manteve o mesmo valor, situações onde houve a diminuição, né? Claro que para nós, vamos pensar, nós enquanto, vou falar por mim, enquanto advogado, eu tenho que analisar essas decisões e não só analisar a tabelinha aqui, eu preciso ver a jurisprudência, as turmas que pegaram os determinados assuntos aí para analisar, para ver se eu vou conseguir ter um aumento ou uma diminuição de valores, né? E muitas vezes também depende do meu fundamento, né? Eu preciso saber quem são os julgadores, eu preciso entender quem são os responsáveis que vão analisar o meu processo, para eu saber lidar com eles. Eu não posso trabalhar dentro de um processo como se fosse um robô analisando o meu caso, né? Como a gente sabe que já tem acontecido em alguns lugares e vai acontecer cada vez mais. Ainda nós temos seres humanos, então tem que saber entender aquela pessoa para saber qual é o posicionamento dela sobre determinado assunto, né? Se não um magistrado, em primeiro grau, mas os desembargadores, aquela turma, né, que vai analisar o meu processo. Porque eu preciso saber se vale a pena recorrer, eu vou ter um êxito ali, né? Não corre o risco de eu ter uma diminuição de valores, e isso vai prejudicar o meu cliente. Olha aí, a gente precisa saber analisar detalhadamente essas situações, né? Veja como situações que caem, ó, metade de valor, protesto indevido, olha lá, extravio de bagagens, prisão indevida, né? E esse aqui um pouco mais recente, de 2018, então um pouco mais próximo da nossa realidade aqui, né? Então tem que ser analisado cada situação, não por ser uma tabela, mas a ideia de entendimento daquele magistrado, né? Daquele magistrado em particular, tá? Agora, nada também impede da gente conseguir mudar o entendimento. É difícil? Mas nada impede que a minha tese mude o entendimento do julgador. Eu já vi acontecer várias vezes, tá? Certo? Outros critérios para a fixação do valor. Então, o juiz pode usar a analogia, né? Analogia é usar casos que têm consequências parecidas, enfim, para utilizar na hora de formar ali o seu convencimento com relação a essa quantificação. Aqui, artigo 84 do Código Nacional de Telecomunicações, ó, que é uma lei de 63, que diz lá, ó, na estimação do dano moral, o juiz terá em conta, notadamente, posição social, política do ofensor, intensidade do ânimo de ofender, gravidade, repercussão. Telecomunicações, poxa vida, na época só tinha telefone, telégrafo, né? Agora, e hoje? O que nós temos de telecomunicações hoje? Que é tudo aquilo que é comunicação sem que haja o contato presencial físico, né? Essa é a ideia aqui. A gente aplica, pode ser aplicado, desculpe, né? Como analogia, pela analogia, né? Por analogia, esse código de telecomunicações, por mais antigo que seja, né? Olha, a lei de imprensa também de 67 fala sobre a intensidade do sofrimento, gravidade e natureza da repercussão, grau, ó, dolo ou grau de culpa do responsável, situação econômica, todas condições pessoais, particulares, né, tanto do agente causador do dano, quanto da vítima, que podem ser utilizadas na hora de quantificar. Retratação espontânea e cabal, antes da propositura da ação penal ou civil. Olha quanta situação nós temos aqui que o magistrado pode se utilizar ainda para formar esse valor, né? Bom, e caminhando aqui para o nosso final, o bom senso do julgador, que eu já falei para vocês desde o início da aula, né? Sempre repetindo isso, mas é o que falta muitas vezes, né?
Às vezes a gente fala assim, é a lei que não ajuda, né? Mas nem sempre é a lei, né? Como esse caso que o Matheus nos trouxe aí do trabalhista, que eu não concordo, né? Isso aí que corroboram da minha opinião, mas muitas vezes não é só a questão da lei, é a questão do próprio julgador, né? Na hora de aplicar a lei, na hora de formar o seu convencimento. Razoabilidade, proporcionalidade. Então, razoabilidade é a ideia de razão, né? Lógico, sensato, moderado. Tem situação que você pode conversar com 10 pessoas, né? Com entendimento jurídico, como nós aqui conversando, vão ter uma formação de entendimento ali idêntica sobre determinada situação. Aí você pega um magistrado, ele entende diferente, né? Pô, como é que pode? Como isso acontece, né? E a proporcionalidade é a questão do equilíbrio entre os extremos, né? Considerar o agente causador do dano e a vítima, e achar um meio termo ali, um equilíbrio, para que não haja um prejuízo muito grande ao agente causador e também não haja enriquecimento sem causa da vítima, né? Então, são situações que devem ser consideradas. A análise da culpa na fixação da indenização, nós falamos quando analisamos lá a ideia de culpa na responsabilidade subjetiva, né? Então, a gente tem o caput de 944, que a gente já repetiu bastante, a indenização mede pela extensão do dano, e o parágrafo único que interessa aqui, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, que é aquele caso que eu lembro que até perguntei para vocês em prova, né, em atividade avaliativa aí, sobre a aplicação da culpa, né, na questão indenizatória. Por mais que a gente tenha aquela gradação de culpa, né, irrisória muitas vezes, principalmente quando eu tenho responsabilidade objetiva, mas eu tenho sempre que analisar na hora da indenização qual foi o grau de culpa. Então, aqueles exemplos que nós falamos de culpa leve, grave, gravíssima, enfim, o juiz tem que analisar na hora de formar o valor da indenização, né? Porque tem exemplos em que era óbvio o dano acontecer, né? Era óbvio que ia acontecer, e mesmo assim o agente, mesmo com culpa, né, acaba por causar o dano. É aquela situação do quase dolo que a gente já falou, equipara-se ao dolo, né? E situações em que era praticamente impossível de o dano ser causado e mesmo assim aconteceu, né? Houve culpa, enfim, aconteceu o dano. Então, eu tenho uma indenização de menor porte, pelo menos deve ser, né? Se a vítima tiver concorrido, e aí tem a culpa concorrente também, que já mencionamos, 945, né? Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, a ideia é de proporcionalmente dividir a responsabilidade, né? E, consequentemente, a indenização. Então, a vítima também concorreu, obviamente que eu não posso punir, né, com essa indenização totalmente o agente causador do dano, porque não agiu sozinho. O dano não foi praticado somente por ele, né? Então, a vítima também deve ser responsabilizada. A ação indenizatória, também eu lembro de ter comentado já a respeito disso com vocês. Ação competente para se buscar a reparação do dano. Então, o nome em júris que a gente fala de indenização ou indenizatória, porque é uma ação inominada, na verdade, né? Utilizamos aí... utiliza-se, né, no dia a dia muitos outros termos, né, mas a gente tem que lembrar da indenização. O que eu busco com a minha ação? Busco a indenização. Então, minha ação é indenizatória, né? Se eu tenho a possibilidade de reparação, justo utilizar o termo de ação reparatória. Agora, quando eu vejo a única possibilidade ali indenizatória, compensatória, eu vou usar indenizatória, indenização, né? Prescrição, 3 anos, pretensão da reparação civil, previsão do Código Civil geral, né? Se eu tiver lei específica para cada caso em particular, que a gente vai analisar posteriormente pelo menos os principais casos, né? Pode ser que nós tenhamos prazos diferentes ali de indenização, tá? Legitimidade para indenizatória, a vítima, obviamente, né? Não precisamos dizer, que é quem tem o seu direito lesionado, ou seus herdeiros, dependendo da consequência, né? Está lá no 943,
o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Então, de repente, o dano causou a morte da vítima, né? Ou, se porventura a vítima venha a falecer, não significa que o direito acompanha, né, a morte, ou seja, perece. Eu tenho situações que são personalíssimas, que a gente já sabe, que obviamente não tem como ser exigido por outra pessoa que não a própria vítima, mas quando é possível, né, eu tenho que ter essa noção de que os herdeiros podem exigir. Artigo 12 do Código Civil, para a gente lembrar lá do primeiro ano, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. E o que nos interessa aqui, o parágrafo único, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, o Código Civil, em 2 oportunidades, ele nos auxilia, né, nessa questão de legitimidade, né, da ação indenizatória. Ao artigo 20, salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação dos escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, olha aí, falando de dano moral, por exemplo, né, imagem, aí o parágrafo único, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção, o cônjuge, ascendentes ou descendentes. Então, todos dispositivos do Código Civil que nos auxiliam aí no momento de imaginar a questão indenizatória, né? A questão de legitimidade. Certo, senhoras e senhores?